Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o ex-prefeito, atual vereador César Maia. Boa noite, vereador, boa noite, prefeito. Prazer meu, Ricardo. Uma vez prefeito, sempre prefeito. E para entrevistá-lo, eu convidei também o querido jornalista Lima de Amorim. Boa noite, Lima. Boa noite. É um prazer recebê-lo aqui. É um prazer para vir aqui também. Para entrevistar uma pessoa com um currículo tão vasto e interessante. E brilhante. Exatamente sobre esse currículo que eu quero começar. Existem aqui vários personagens. Existe o analista político, o vereador, o ex-prefeito e o economista. Eu vou começar conversando um pouco com o economista, falando do Brasil. Estamos vivendo momentos assim, de expectativa, de tensão até, em relação às mudanças que serão feitas nos rumos da economia do Brasil, com a escolha dos novos dirigentes da pasta econômica, das pastas econômicas, a começar pelo ministro Joaquim Levy, que é um fiscalista, um homem apegado ao rigor fiscal, adepto, digamos, de uma ortodoxia maior no comando da economia. Qual é a sua análise sobre a perspectiva de futuro da economia do Brasil, tendo à frente Joaquim Levy? Olha, Ricardo, o que durante essa campanha eleitoral foi levantado na área de economia? Uma certa insegurança com a gestão econômica. Então, se precisava fazer mudanças, muito mais do ponto de vista da percepção do chamado mercado, do que propriamente de medidas efetivas. Até porque elas são conhecidas. E com isso se troca o Manteiga, que teve uma função difícil, eu diria até muito difícil, de ficar falando coisas que não estavam acontecendo para defender a imagem do governo. Então, acho que ele merece um prêmio. Sair daí, vai para um Banco Mundial, um BID, uma coisa desse tipo. Né? Dizem que vai para o BRIC, para o Banco dos BRICS. Mas o fato é que eles chegam e vão fazer as coisas que se esperam. Não tem mágica, né? Você tem, grande parte das despesas, são despesas que não se pode mexer. Né? Vai mexer em obras? Para a economia descer ainda mais? Muito difícil. O que vai fazer é o que se sabe. Não mexe muito na inflação durante o primeiro ano. A inflação nesse nível aí de 6% é receita para o governo. E segura as despesas nominalmente. Só aí você tem um ganho de uns 3%, 4%, o que já gera aquele superávit primário, enfim, que não foi respeitado desse ano de 2014. Eu não vejo nenhuma mudança radical, nada tenebroso. O candidato do PSDB, senador Aécio Neves, escreveu um artigo recentemente na Folha de São Paulo, dizendo que a presidente Dilma hoje está dando razão a toda a crítica que ele fez durante a campanha, porque ela elevou os juros, ela subiu o preço dos combustíveis e botou no comando da economia um economista apegado, digamos, ao cumprimento das metas fiscais. Ou seja, ele tinha razão, o senhor concorda com ele? O que você queria, Ricardo, que ela fizesse? Atenção, meu adversário tem razão, votem nele, não votem em mim. Ela fez a defesa do governo. Nesse sentido, disse que foi um estelionato eleitoral. Não sei. Se você pensar um período de governo que não é o período da campanha, em que o governante já no seu último ano já projeta as medidas que deverão vir depois, ela se comportou defensivamente e adotou as medidas de forma muito rápida. Acho que eu não vejo nada diferente de tantas outras eleições. Acho que é assim mesmo, quando você vive uma crise que, em parte, a gestão do governo tem responsabilidade, mas, em grande parte, é uma crise que realmente começa de fora para dentro. Né? Acho que o país reagiu razoavelmente bem, e o problema é como é que você sustenta aquilo que foi o discurso de defesa do governo dela, que foi salário e emprego, que se mantiveram mais ou menos num nível estacionário, não houve nenhuma perda, nenhuma taxa maior de desemprego. Eu acho que foi uma coisa comum. Agora é natural, um candidato que perde tem que lançar desgaste para o outro, porque tem a próxima eleição, que virá mais cedo do que a gente imagina, né? 4 anos passam muito rápido. Agora, César,
Será que essa equipe econômica vai ter liberdade para fazer o que eles têm que fazer? Levando-se em conta o temperamento da presidente enfim, a guerra interna no partido, as pressões partidárias. Será que eles vão conseguir fazer? Precisa ser feito? Olha, pensa bem, pessoas que já tiveram a passagem que os dois tiveram, Joaquim Levy e Nelson Barbosa, né? E eles vão querer agredir a opinião pública brasileira, afetando as políticas sociais, as políticas de inclusão social? Claro que não. Será que eles não têm experiência enorme? Tem, experiência muito grande, para evitar algum tipo de choque traumático, à la portuguesa ou à la grega? Não vão fazer isso. Eles vão trabalhar esse processo, trabalhar as receitas, já estão falando em incrementar, enfim, tributos em cima de bens essenciais, em cima de importação, e do outro lado, acomodar as despesas. Porque só esse trabalho de segurar as receitas, manter a inflação nesse patamar no primeiro ano e acomodar as despesas nominalmente, você não para a obra. Você diz, eu não posso reajustar. Não estão falando de repactuar obras em função do escândalo do Petrolão. Isso já dá aquele superávit primário que eles desejam. Não é nada tão difícil assim. Nada tão difícil assim. Um modelo adotado pelo presidente Lula e também continuado pela presidente Dilma para fazer o país crescer é baseado basicamente no crédito e no consumo das famílias. Esse modelo parece esgotado, né? O crédito, enfim, já não consegue mais despertar, movimentar a economia interna. Quer dizer, qual é o próximo modelo? O que se deve buscar para se movimentar a economia? Não apenas para equilibrar as contas, mas para fazer o país retomar o crescimento. Olha, o Brasil, até a crise de 2008, Lehman Brothers, todo mundo se lembra, né? Ele vivia com ventos de proa muito favoráveis. A economia internacional crescendo muito, juros mais baixos. Os commodities, enfim, a partir daí começam os problemas. Aí o Brasil vive um ciclo, esse que você disse, de segurar o emprego, segurar os salários, através de um keynesianismo de consumo, né? De um gasto de consumo com subsídios ao consumo, automóveis, né? Bens de consumo durável. Enfim, produziu esse efeito. Mas, por outro lado, como a economia mundial se ajustou aos novos tempos, a economia americana é um exemplo disso, o Brasil perdeu o nível de competitividade a nível industrial, brutalmente. Em 2005, 2006, o Brasil tinha um superávit comercial na balança de produtos manufaturados, produtos industriais, de 18 a 20 bilhões de dólares. Esse ano está fechando com um déficit de 107 bilhões de dólares. Agora, para você corrigir a perda de competitividade, investimento em ciência e tecnologia, nisso, isso daí vai levar 15 anos, 14 anos. E você precisa, nesse período, ter algumas medidas que tenham impacto de curto prazo. Por exemplo, quem imagina que o dólar vai se acomodar de novo ao nível anterior, não dá. Porque é exatamente um dólar mais alto que permite você ser mais competitivo nas suas contas para o exterior. Eu acho que as medidas que vão ser tomadas por essa equipe vão ser exatamente iguais a que outra qualquer equipe tomaria quando chegasse lá. O problema são os nomes. A medida que Joaquim Levy sempre foi marcado por ser um político, um economista ortodoxo, etc., a esquerda reage, porque os seus símbolos não estão lá. Aquilo que pode ser que dê certo, eles gostariam que desse certo com eles, e não com Joaquim Levy. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.